Paz e graça para todos vocês que me ouvem. Eu sou o pastor André Iorri. Pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor diretamente ao seu coração. Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre cegueira espiritual, né? Há muitas pessoas que tomam atitudes na sua vida cristã, atitudes na sua vida particular, errôneas, baseadas nas suas emoções e nos seus próprios desejos malignos, e muitas vezes são enganadas pelo inimigo e acabam terminando seus dias em ruínas e desgraça, né? Então é importante a gente falar um pouquinho sobre cegueira espiritual para que a gente não caia nesse perigo, nos caminhos, né? Não siga os mesmos caminhos de Balaão, como a palavra de Deus nos fala. Como a palavra diz aqui, eu separei um versículo para dizer para vocês, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz o seguinte: o Deus desse presente mundo, dessa era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás cegou o entendimento das pessoas para que elas não pudessem enxergar e ver. E muitas vezes o pastor ele dá um direcionamento, às vezes Deus fala com a pessoa, Deus dá uma visão, dá um sonho, dá uma revelação. Às vezes pessoas são usadas ao nosso redor através, de Deus. Deus ela usa essas pessoas para falar conosco, e a cegueira é tão grande que a pessoa não consegue ver aquilo que está à frente dela, não consegue ver o perigo, não consegue ver o buraco, não consegue ver que ali na frente vai acontecer tragédias. E muitas pessoas elas tomam essas decisões e acabam terminando seus dias em ruínas, né? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto que é tão importante na caminhada cristã, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever aqui, ativar os sininhos de notificação em todas, irmãos. Diariamente eu quero mandar mensagem para você. E se você talvez não ativar, é a última vez que você vai estar me vendo aqui. Eu gostaria de estar enviando todos os dias uma palavra para abençoar o teu coração, para edificar o teu ministério, edificar a tua vida e para que você desenvolva a tua comunhão com o Senhor Jesus, tá bom? Não se esqueça também de deixar os seus comentários, dar o like, né? Tudo isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo aqui é relevante, tá bom? Que você permaneça até o final, que estarei orando por você poderosamente. Como eu tenho falado, né? O tema de hoje é cegueira espiritual. Eu gostaria de ler alguns versículos, né? Para a gente entender o que a palavra de Deus está querendo ministrar ao nosso coração. E não tem como falar, irmãos, sobre cegueira espiritual se a gente não realmente falar sobre o profeta Balaão, que é uma figura, né, um personagem bíblico do Antigo Testamento muito popular, no tempo onde o povo de Deus estava saindo do Egito e indo rumo a Canaã e conquistando as terras. Quando a gente lê esse contexto de Números capítulo 22 em diante, ali, do versículo 1 em diante, a gente vai ver que Deus, ele tira com um braço forte, né, o povo da escravidão do Egito por meio de Moisés e vai levando o povo de Deus junto com todos os outros para conquistar a Canaã, a terra prometida. E nessa trajetória, algumas cidades do lado ficaram com medo, né? Existia um rei chamado Balaque, que viu quanto era numeroso o povo de Deus, né? O povo de Israel estava conquistando. Ele ficou com medo de que ele fosse derrotado. E ali onde ele vivia, existia um profeta chamado profeta Balaão. E esse profeta ele era conhecido pelos seus encantamentos, por as suas bênçãos e maldição. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não é uma coisa que é muito séria hoje em dia, né? A palavra do homem de Deus, a palavra, né,
que sai da boca do homem de Deus, uma palavra de bênção, uma palavra de maldição, encantamento, são coisas muito sérias. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, macumba, encantamento, feitiçaria, bruxaria, todo tipo de magia, de ocultismo pega na vida de um cristão? Isso vai depender, irmão. Vai depender se essa pessoa realmente está com o coração em Deus ou não. Se essa pessoa estiver com o coração no Senhor, não pega. Mas se não estiver fazendo coisa errada, indo para a igreja apenas como um clube social, vai como uma fachada, vive um evangelho de mentira, com certeza essa maldição, esse encantamento, esse feitiço vai pegar na vida do cristão, porque só aquele que teme ao Senhor realmente, que anda nos seus caminhos, que está na presença de Deus. Salmos capítulo 34, verso 7 vai dizer que o anjo do Senhor acampa, né, ao redor daqueles que o temem para livrar, né, e guardar eles. Então, assim, se você é um cristão, se você é uma pessoa que ama Deus, se você é uma pessoa que obedece a palavra, estuda as Sagradas Escrituras, adora o Senhor, procura andar em retidão e santidade, você não tem que ter medo de nada. Mas se você está fazendo as coisas erradas, aí você precisa temer, irmão, porque essas coisas são perigosas, né? Então, assim, eu separei aqui 3 pontos sobre a cegueira espiritual para auxiliar você que está me ouvindo aqui a entender melhor o que acontece com uma pessoa quando ela está cega espiritualmente. Porque existem muitas pessoas que são cegas e não enxergam. É o que a palavra no Novo Testamento vai dizer, é um cego guiando o outro. Muitas vezes a gente coloca a condução da nossa vida na mão de outras pessoas. Às vezes a gente coloca um casamento, a vida financeira, a empresa, né? Os projetos na mão do outro. Isso está errado, irmão. Sua vida tem que estar na mão de Jesus de Nazaré. Suas decisões têm que ser baseadas naquilo que Deus tem falado ao teu coração. Não haja por impulso, não haja por emoção, não haja por achismo. Haja por aquilo que Deus confirma no teu coração. Por quê? Porque senão você não vai bem. Porque senão você vai acabar tomando decisões que você vai se machucar. Existem decisões às vezes que você toma no calor do momento, na sua emoção, que vai levar você a lugares ruins e de sofrimento. E muitas vezes quando esse sofrimento vier sobre você, você vai dizer, Deus não me ama, Deus não quer me abençoar, Deus ele não se importa com o meu sofrimento, Deus se importa, mas a decisão é sua em obedecer ou não. Amém? Então vamos lá. 3 verdades, né, que a gente encontra aqui sobre a história de Balaão, né, sobre a cegueira espiritual. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a cegueira espiritual nos leva ao descontrole emocional. Números capítulo 22, verso 28 vai dizer o seguinte: Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão, que eu te fiz para que teres me espancado por 3 vezes. Diante disso, Balaão respondeu à jumenta, ora, é porque zombastes de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, eu já teria te matado. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que a cegueira espiritual, ela leva a uma pessoa, realmente, é o descontrole emocional. Por quê? Porque a pessoa, ela não se sente realizada, ela quer fazer algo na força do braço dela e ela não consegue fazer aquilo ali, porque não é da vontade de Deus, né? Quantas vezes a gente toma decisões precipitadas, sem a direção de Deus, para fazer coisas e as coisas começam a trancar, sabe? Tranca tudo. Tranca isso, tranca aquilo, a pessoa não consegue ir, a pessoa começa a ficar nervosa por conta daquilo ali e a pessoa perde o controle emocional. Aí começa a brigar, começa a xingar, começa a agredir verbalmente, fisicamente e muitas vezes a pessoa fala palavras horríveis, palavras torpes, né, palavras apodrecidas a fim de machucar a outra pessoa, porque o próprio ego muitas vezes está ferido porque não aconteceu da forma que queria e aí ela quer ferir as outras pessoas.
a gente nota aqui que Balaão ele perde o controle sobre a situação, porque Balaque, né, que era o rei, chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaque ele oferece muito dinheiro, muitos bens, muitas riquezas desse mundo para Balaão. E aí a primeira vez que é ofertado isso a Balaão vai consultar a Deus e Deus fala assim que não é para amaldiçoar o povo de Deus, porque ele abençoou o povo. E Balaão responde. Então o inimigo muito astuto pega o quê? Ele fala assim, olha, você vai ter muita riqueza, olha, você vai ter muitos bens, você vai ser muito honrado pelo rei. E muitas vezes as pessoas fazem isso. As pessoas, elas consultam ao Senhor e Deus fala que não, e a pessoa vai lá e faz aquilo que Deus diz para não fazer. Então, assim, você não pode fazer aquilo que Deus diz que não é para você fazer. Você não pode negociar os seus valores no reino de Deus, você não pode negociar a sua vida, você não pode negociar o seu casamento, não pode negociar o seu ministério, você não pode negociar nada. Quando Deus falar que não, irmão, é não. E não insista. O que Balaão fez? A cobiça pelas riquezas, a cobiça pelo dinheiro, a cobiça pela prosperidade financeira fez ele voltar atrás na palavra. Deus já tinha falado para ele que não era para amaldiçoar, porque Deus já havia abençoado o povo. Aí o que Balaão faz? Balaão se cega, fica cego com a questão espiritual e vai atrás de Balaque e daquela turma toda para amaldiçoar o povo. Quantas vezes, irmãos, Deus ele fala conosco, né? Quantas vezes Deus fala conosco e aí vem o diabo, usa uma outra pessoa, uma situação para falar com você e aí você fala, ah não, é coisa da minha cabeça, pastor. Ah não, foi fruto da minha imaginação, é besteira. E aí você seduzido pelas ofertas, né, as oferendas de Satanás, vai fazer aquilo que Deus mandou você não fazer. Então tome cuidado com isso, porque o diabo é vosso adversário, é o que a palavra de Deus vai falar. O diabo é vosso adversário, o diabo é que luta contra a gente. O diabo, quando você recebe uma palavra da parte de Deus, quando você recebe algo da parte do Senhor, de direcionamento, qual é a função de Satanás? É mirrar aquela semente, fazer você não cumprir com aquela palavra, te distrair no teu caminho para que você não consiga conquistar aquilo que Deus falou que era para você conquistar, né? Então, assim, nós temos que aprender a obedecer a Deus. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas próprias emoções, né? Balaão não conseguiu aprender a lidar com as emoções. O descontrole dele fez ele espancar, né, aquela jumenta. E a pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte: você tem conseguido ser uma pessoa emocionalmente estável? Ou você é instável? Você é uma pessoa que não tem controle? Uma pessoa que qualquer coisa que te falarem, você perde o controle. Qualquer situação que acontece, você perde o controle. Quando você viu, você já falou, já feriu, já brigou. Há situações que o descontrole é tão grande que a pessoa parte para agressão verbal gravíssima, com acusações gravíssimas, a fim de ferir a outra pessoa. E quando no último estágio a pessoa parte para agressão, dar tapa, soco, chute na outra pessoa, espancar, porque se sentiu com seu orgulho ferido. Se você é uma pessoa que se encontra nesse último estágio, você precisa literalmente pedir para Deus mudar o teu coração, você precisa se converter, você precisa pedir para Deus transformar o teu ser. Um dos benefícios do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Quando você ora para Deus, Senhor, me ensina a me dominar, me ensina a dominar, que é a coisa mais extraordinária. A Bíblia vai falar, irmão, que melhor é uma pessoa que domina sua própria língua, suas emoções, do que conquistar uma cidade. Porque é pela boca nossa que a gente se destrói a própria vida. É pela nossa boca que destrói todas as coisas, sonhos,
que estão ao nosso redor. Então a pergunta é: você está conseguindo ser uma pessoa controlada? Você é uma pessoa que é estável emocionalmente? Como que você responde quando você é afrontado? Quando você recebe uma palavra contrária à qual você gostaria de ouvir? Como que você está respondendo quando a situação não acontece da forma que você planejou ou do jeito que você queria? Será que você está conseguindo se controlar? Ou você está perdendo o controle como Balaão e partindo para agressão? Você precisa saber isso. Por quê? Porque quem se descontrola com frequência, o que acontece? A pessoa entra em enrascadas. Essa pessoa, ela não tem um coração em paz. Essa pessoa que tem descontrole emocional, ela vive brigando e tendo atrito com o marido, tendo atrito com a esposa, tem atrito com o filho, com a filha, tem atrito com o pai, tem atrito com a mãe, tem atrito, com os parentes na casa, tem atrito até com os amigos. E muitas vezes essa pessoa é um cristão e esse cristão fala assim: pastor, ora por mim, porque o inimigo está se levantando, pastor, o inimigo está se levantando, tá? O diabo está usando a minha casa, minha família, mas na verdade a pessoa, ela não tem um temperamento controlado, a pessoa não tem um domínio próprio, a pessoa fala mais do que deve. Então eu sempre falei, Deus nos deu 2 ouvidos para que a gente ouvisse melhor a palavra de Deus e uma boca para falar menos. Então ouça mais, fale menos. Isso é muito importante, isso vai edificar, até porque quando a gente fala demais, a gente não presta atenção naquilo que o outro está falando. E às vezes aquilo que o outro está comunicando é algo muito importante e a gente não dá ouvido. Então assim, se mantenha controlado emocionalmente. Então ore para o Senhor. Jesus, ele pode te ensinar a você ter uma instabilidade emocional, a ter um controle emocional, porque isso é muito importante. Quando a gente olha para a igreja, ou melhor, quando a gente olha para o mundo fora, eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia há uma demanda muito grande no meio da sociedade, onde as pessoas estão procurando QE, que é coeficiência emocional, ou seja, assim, que a pessoa ela tenha estabilidade emocional, porque coeficiência de inteligência, tem bastante gente que é inteligente nas empresas, porém, quando vem a situação, a pessoa não tem um equilíbrio emocional, bota tudo a perder. Não temos líderes estáveis. Até as empresas, até o mundo está procurando pessoas, muitas vezes não tão capacitadas profissionalmente, mas que tenha emocional forte para lidar com as situações e vencer as barreiras. E você, como um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, precisa ter realmente estabilidade emocional para lidar com as situações. Você não pode se deixar levar, porque a pessoa é estável. Por exemplo, um cristão, quando vem o dia mal, ela bota os pés pelas mãos, ela chuta o pau da barraca, ela toma decisões que não deve, ela já começa a murmurar de Deus, já começa a murmurar do pastor, começa a murmurar da igreja, começa a maldizer, às vezes falar mal, do Senhor, falar que Deus lá, por aquele lado, lá não quero nem saber, porque Deus isso, porque Deus aquilo, ele fala besteira, as maiores besteiras são faladas por causa do descontrole. Então aprenda a se controlar e não seja um Balaão da vida. Bom, a segunda coisa que eu quero falar aqui é que a cegueira espiritual, ela nos leva à ingratidão. Números capítulo 22, verso 30 vai dizer o seguinte: então ponderou a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Olha que interessante, Então assim, quando Balaão espanca a jumenta por 3 vezes, porque a jumenta viu, o anjo do Senhor no caminho com uma espada desembainhada a ponto de matar Balaão, ele se irritou. Balaão queria seguir no caminho. Balaão ele queria continuar fazendo aquilo que ele achava que é certo. Perceba que Balaão ele age com grosseria. Uma pessoa que espanca a outra, uma pessoa que ela é grossa com palavras, uma pessoa que ela tem no coração de machucar a outra pessoa e ferir, é uma pessoa grosseira, é uma pessoa ingrata, é uma pessoa que não tem gratidão no coração.
Porque a gratidão é você olhar o coração da outra pessoa e não querer ver o mal dessa pessoa, querer ver o bem. E Balaão, ele age. Então a gente entende que a segunda coisa que a gente aprende aqui com Balaão sobre a cegueira espiritual, que todo cego espiritual é uma pessoa grosseira. Por quê? Está ferido o orgulho. Porque aquilo que queria fazer não aconteceu, ele age com arrogância. Às vezes as pessoas chegam perto dela e falam assim, olha fulano, eu acho que não é assim. A pessoa se altera, fica, por que você não gosta de mim? Por que você está me afrontando? Porque toda vida que eu vou falar alguma coisa você se levanta contra mim. Porque você é isso, porque você é aquilo. A pessoa é grossa, a pessoa não sabe. Por quê? A gente percebe isso porque a pessoa entrou para o campo do quê? Da instabilidade emocional. A pessoa não consegue ter uma conversa razoável. A pessoa não consegue ser contrariada. A pessoa não consegue receber um não e a pessoa já se altera totalmente e parte para a grosseria, parte para a palavra grossa, parte para realmente a agressividade física, parte para o braço, como diz outro, né? Para cima da pessoa. Então, assim, a pessoa é ingrata, né? E a ingratidão é uma coisa horrível, porque Deus, ele quer que a gente seja grato em todo o tempo, né? Deus, ele quer que a gente agradeça em todo o tempo. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: você tem sido uma pessoa grata? Ou você tem sido um cego espiritual? Uma pessoa ingrata? Você tem agradecido, irmão, aquilo que teu pai e a tua mãe fez por você? Tem muito filho que não agradece. Não agradece o pai, não agradece a mãe. Aí fala assim, porque meu pai não me deu uma condição financeira, minha mãe não deu isso. Meu filho, eu vou falar uma coisa para você. Só o fato de você estar respirando já é motivo suficiente para você agradecer o teu pai e tua mãe. Senão você não estaria aqui. Tem gente que não é grato. Tem gente que é um ingrato com o pai e com a mãe. Será que você tem sido grato a tudo que o teu marido tem feito por você? Tem te ajudado, tem te auxiliado, tem dado suporte para você emocional, suporte físico, financeiro, tem sido provedor da sua casa, tem te ajudado no momento de dificuldade das suas falhas, tem te entendido? Será que você tem sido uma pessoa grata? Será que você tem sido, homem de Deus, grato à sua esposa? Grato pela comida que ela faz para você, pela roupa que ela lava, pela casa que ela limpa, pelos filhos que ela cuida, pelo trabalho que muitas vezes as mulheres trabalham lá fora. E além de trabalhar, tem jornada dupla, porque chega em casa e vai trabalhar de novo, em prol da casa, em prol do marido, em prol dos filhos. Você, homem de Deus, tem sido grato à sua esposa? Ou você tem sido uma pessoa ingrata que só reclama? Porque a comida não tá boa, porque essa roupa não tá passada, porque essa casa tá suja, porque você não limpou o banheiro, porque a pia tá suja. Tem maridos que são ingratos. Nós não podemos ter ingratidão dentro do nosso coração, a gente precisa ter gratidão pelas coisas de Deus, porque é muito fácil murmurar e reclamar, né? Então, assim, gratidão. A pessoa que é cega espiritualmente é a pessoa ingrata, a pessoa não consegue agradecer, a pessoa sabe que é uma pessoa ingrata também, uma pessoa cega espiritual, são aquelas pessoas que vão para a igreja, estão com a vida toda destruída, estão com a vida toda arrebentada. Chega lá, pastor ajuda, as pessoas, a igreja em si ajuda a pessoa, né? Aí a pessoa tá crise no casamento, crise financeira, a pessoa tá com crise emocional, tá com depressão, tá com ansiedade, tá com doença, a vida tá um regaço, tá toda destruída. Aí a pessoa começa a ir, ela começa a prosperar financeiramente, casamento melhora, vida melhora, marido, o relacionamento dentro de casa com o filho, a família melhora, a pessoa é curada, a pessoa é restaurada e a pessoa ela é ingrata. Às vezes a pessoa é ingrata, irmão. Por que eu falo isso? Porque as pessoas elas não agradecem a Deus da forma que deve, né? Elas não agradecem a Deus do jeito que é. Por exemplo, a pessoa ela não vai agradece o pastor pela ajuda, por levantar de madrugada, por jejuar, por visitar, por sair dos afazeres para estar tratando da pessoa, dando tempo à pessoa. A pessoa não agradece os irmãos que estavam orando, dando suporte. A pessoa não é uma pessoa grata que agradece a Deus pela cura, né? Ela foi ganha através de pregações, foi ganha através de evangelismo,
de situações, mas ela não é grata a Deus, porque ela não evangeliza para ninguém. Porque ela queria, né, no caso assim, receber a bênção, mas para dar a bênção para os outros, ela não vai. Isso é ingratidão. Se você for ganho por Cristo, se você for evangelizado, se hoje você está na igreja, se hoje você está ouvindo uma palavra como essa e você não ajuda a evangelizar, você é uma pessoa ingrata com Deus. Por quê? Você só quer para você não quer repartir com os teus irmãos. Às vezes a pessoa está lá dentro, né? A pessoa está passando uma vida financeira ruim, dificuldade. Às vezes a igreja ajuda com cesta básica, paga a luz, paga a água, ajuda financeiramente com uma coisa ou outra. A pessoa prospera, abre uma empresa e a pessoa não lembra da obra de Deus, não lembra de Deus. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão. Ingratidão é você não agradecer pelo teu serviço. Ingratidão é você não agradecer pela oportunidade de emprego que foi dado. Ingratidão é você não agradecer por você ter saúde para trabalhar, porque você poderia ser uma pessoa doente. Ingratidão é você poder também não estar agradecendo por tudo aquilo que Deus tem te oferecido. É você receber realmente o seu dinheiro, o seu salário e não se lembrar de Deus, não se lembrar da parte do Senhor, dos 10% e ajudar na obra de Deus, porque aquele dinheiro é importante para que as portas da igreja estejam abertas para a manutenção da casa do Senhor, para cuidar de órfão, de viúva, para cuidar do evangelismo, para cuidar de todas as coisas da casa de Deus. Às vezes a pessoa prospera, ela não lembra, então ela é ingrata com o casamento restaurado, ela é ingrata, ela não conta testemunho. Há muitas maneiras da gente ser ingrato com Deus. Então a gente não pode ter isso dentro do nosso coração, porque não é a vontade do Senhor. Eu separei aqui um versículo para a gente estar meditando também. Olha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, vai dizer o seguinte: dai graça em toda e em qualquer situação, porque essa é a vontade de Deus para com Jesus, então assim conosco. Então, se você é uma pessoa que não agradece por tudo que você tem, em toda a situação você é uma pessoa ingrata. E muitas vezes a gente age com ingratidão. Por exemplo, você pode chegar, uma coisa comum, você pode chegar um dia na tua mesa, tá lá, você está acostumado a comer uma carne, um bifinho, meio-dia, uma batatinha, um arroz, um feijão, e hoje comendo isso, amanhã você pode estar comendo um ovo e chegar, ovo de novo. Isso é ingratidão. Agradeça a Deus no muito, agradeça a Deus no pouco, mas sempre agradeça a Deus. Você é uma pessoa que agradece a Deus em todo o tempo? Quando a porta se abre, você agradece. Quando a porta se fecha, você agradece. Quando você está curado, você agradece. Quando você está enfermo indo para a igreja, você agradece. Quando Deus responde a tua oração, você agradece. E quando Deus não fala nada, você agradece. Você tem que começar a pensar sobre isso. Se você é uma pessoa que não tem o hábito de agradecer por tudo que fazem na tua vida, você é uma pessoa ingrata. Peça para Deus mudar o teu coração, porque isso é um sintoma de cegueira espiritual. A terceira e a última parte que eu quero falar aqui é que a cegueira espiritual nos leva à morte. Isso mesmo. Muitas vezes a morte espiritual e a morte física. Todas as duas, dependendo da situação, pode levar. Números capítulo 22, verso 31 vai dizer o seguinte: e neste momento Yahvé abriu os olhos de Balaão e ele pôde contemplar o anjo do Senhor, posicionando-se no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto rente ao chão e questionou o anjo do Senhor: por que espancasse assim a tua jumenta já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença não podes prosseguir a tua jornada. A jumenta avisou-me e por causa da minha presença procurou mudar a trajetória por 3 vezes. Olha o que Deus está falando. De fato, foi bom para ti ela te desviasse, pois senão eu mesmo já te teria matado e ela, todavia, eu teria poupado a vida dela. Então, assim, o que estava acontecendo aqui? Balaão estava cego nos seus caminhos. Balaão estava obstinado, obcecado pelas riquezas desse mundo e ele estava totalmente seguindo, achando que aquilo que ele estava fazendo estava certo, estava correto.
E quando aquilo não aconteceu da forma que ele queria, que ele montou em cima da sua jumentinha para ir no caminho, e a jumenta se desviou às vezes para um lado, desviou para o outro, por 3 vezes ele se enfureceu, perdeu o controle emocional e espancou essa jumenta violentamente. Porque na última vez a Bíblia vai falar que ela pega e ela deita a ponto de não querer mais andar. Então Balaão, ele faz isso com essa jumenta. Balaão espanca essa jumenta para que ela andasse, continuasse a caminhar. Então naquele momento a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão, os olhos espirituais, para que ele visse o anjo do Senhor à frente do caminho. A estrada era estreita, não tinha como ir para a direita nem para a esquerda, só tinha um caminho. Deus abre a visão de Balaão. Balaão vê aquela visão do anjo, e o anjo estava com a espada desembainhada em sua mão, pronto a matar Balaão se ele continuasse. E aí o anjo ele questiona Balaão. Ele fala assim: olha só, Balaão, por que você está espancando a sua jumenta? Por que você está agredindo a sua jumenta tão violentamente? Sabe? A ponto de Deus usar a boca da jumenta falando assim, ó, ué, não sou a jumenta que te serviu a vida toda? Por acaso você já viu agir dessa forma? Você está entendendo? Então Balaão, quando ele vê o anjo, ele fica assustado e ele cai com o rosto em terra e começa a render graças a Deus ali, pede perdão por causa da sua atitude. O que a gente aprende com isso, irmão? Primeira coisa, que existem pessoas que são obstinadas no seu caminho. Existem pessoas que não vão ouvir a sua voz quando você der um conselho, não vão ouvir aquilo que você está falando. Ó, meu filho, não anda nesse caminho, ó, minha filha, não anda nesse caminho. E continua, obstinado. Isso é uma cegueira espiritual. Isso é sintoma de cegueira espiritual. E a pessoa vai, e muitas vezes a gente vê que o caminho que a pessoa está tomando é um caminho de morte, é um caminho de tragédia, é um caminho de destruição, e a pessoa quer continuar. Ah, mas é porque, não, pai, eu quero viver o que eu estou sentindo. Vá atrás do teu coração para você ver onde você vai parar. Enganou o seu coração mais do que todas as coisas da vida. A Bíblia fala sobre isso. Nem tudo que você está sentindo é para você viver, não, irmão. Tem sentimento que é Satanás que coloca no teu coração. Às vezes você está me ouvindo aqui, sua esposa já te falou que não é para fazer determinada coisa, teu marido já falou que não é para fazer determinada coisa, o teu pastor, o profeta, o homem de Deus, já falou que não é para fazer, e você continua obstinado, porque você diz assim, não, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero da minha vida, eu sou maior de idade, eu vou fazer como um bem. Continua caminhando, irmão, continua caminhando nesse caminho de Balaão, continua caminhando para ver onde você vai parar. Você vai morrer. Se não morrer espiritualmente, vai morrer fisicamente. Tem caminhos, literalmente, que levam à morte. A Bíblia vai falar em Provérbios que há caminhos que parecem doces, abençoados, mas seu fim são amargo e a morte. Então toma cuidado, que às vezes você pode estar descendo a sepultura por caminhos que você está tomando, que Deus não diz para você tomar, e você está querendo tomar esse caminho. Então não caminhe nesse sentido, não seja uma pessoa obstinada, né? Porque existe muitas pessoas que são cegas espiritualmente, né? Existem pessoas que são cegas, existe família que são cegas, existem igrejas que são cegas, existem cidades que são cegas. Ah, pastor, tem cidade? Tem. Até cidades inteiras são cegas. Cegas por causa do pecado, cega por causa da mentira, cega porque não ouve o profeta, não ouve o pastor, não ouve o missionário. Olha o que a palavra fala aqui. Mateus capítulo 22, verso 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas, apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha que acolhe seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vós não acreditastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que, a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venha dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, o próprio Messias veio pregar a palavra de Deus na sua terra, e a cidade toda estava em cegueira espiritual. Não acreditava. Isso é uma cegueira espiritual. Às vezes a gente libera uma palavra, a pessoa fala, não creio, então não segue. Vai acabar com a vida destruída. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus levantou os pastores, os profetas, os ministros, o homem de Deus na sua vida para te guiar. Não seja desobediente.
Não seja obstinado, obedeça a instrução do homem de Deus, obedeça aquilo que Deus tem colocado através do Espírito Santo no teu coração. A Bíblia diz que todos os pastores vão prestar contas quando chegar ao céu das pessoas que orientou, que Deus colocou debaixo do seu pastoreado. Então assim, não seja obstinado. Deus falou que não é não. O teu pai e tua mãe falou que não é não. Obedeça às autoridades que Deus tem constituído sobre a sua vida. Se é teu pai, se é tua mãe, se é o teu pastor, se é teu profeta, se é teu apóstolo, quem for, obedeça. Isso é muito importante, né? Então assim, o cego espiritual, ele não acredita, o cego espiritual não acredita em milagre, ele não acredita na visão, ele não acredita na revelação, ele não acredita no direcionamento da palavra do pastor, ele não acredita na igreja, ele está cego e os seus caminhos estão indo à morte. A jumenta, se a jumenta não parasse, né, o Balaão estava morto. O anjo falou que teria te matado e teria poupado ela, porque ela foi mais sábia que você. Ou seja, Balaão se achava tão sábio, porque o cego espiritual é esse. Ele se acha sábio aos seus próprios olhos, mas ele não é um tolo. A Bíblia vai falar que é um tolo, porque ele não está andando no caminho do Senhor, seus caminhos estão levando à morte. E o anjo falou assim, eu pouparia ela, você não, você estaria morto. E você espancou ela. Agora Balaão, com os olhos abertos, viu que ele era o próprio tolo aos olhos. Foi envergonhado, pois a mula era mais inteligente do que Balaão, foi mais sábio do que Balaão, e muitas vezes a pessoa age. Por quê? A Bíblia vai falar aqui em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Quando você peca, você vai morrer espiritualmente. Se continuar seu pecado, vai levar à morte física, às vezes antecipada, às vezes lá no fogo, né, do inferno, lago de fogo e enxofre, melhor dizendo, né? Então assim, obedeça a palavra de Deus, obedeça aos líderes, obedeça as coisas. Não seja uma pessoa, né, que anda em caminhos de morte. Obedeça o que teu pastor e tua pastora fala, né? Aqui eu termino falando assim, né? Balaão, ele estava seduzido, cegueira espiritual, por causa do dinheiro, né? Muitas vezes a pessoa deixa de ir para a igreja, a pessoa diz que tem coisa para fazer em casa, a pessoa fala que tem que trabalhar, a pessoa diz que ela inventa inúmeras coisas para não ir para a casa de Deus, né? E muitas vezes a maior parte que as pessoas não vão para a igreja é porque não quer dar dízimo, não quer dar oferta. É verdade o que eu estou falando para vocês, irmão. Às vezes a pessoa, ela diz que tem coisa mais importante quando vai, porque ela tem a empresa dela, né? E ela troca Deus por causa de dinheiro. Não troque Deus por causa do teu dinheiro. O teu serviço, a tua casa, a tua empresa não é mais importante do que o Senhor. Você tem que separar um tempo de qualidade, né? A gente tem que dizimar das coisas que vêm, tudo vem sobre a nossa vida do Senhor. Seu tempo tem que ser dizimado. Se você fosse dizimar o teu tempo, é quanto? 24 horas dá 2 horas, né? E 40 minutos. Você tira 2 horas e 40 minutos por dia para adorar a Deus? Para semear, para ler a palavra de Deus, para adorar, para buscar o Senhor, orar pela tua casa, pela família, você tira. Você tem que ter um momento de comunhão, por isso que as pessoas não ficam na presença de Deus. E muitas pessoas, elas são enganadas por amor ao dinheiro. Irmãos, a Bíblia diz que a guerra não é contra Jesus e o diabo. Não. A Bíblia diz que não haverá 2 senhores. Olha que interessante que a palavra fala. Não servirás a Deus e nem ao dinheiro, a mamon. Ou seja, o que divide o coração de uma pessoa é Deus ou dinheiro. Se você permanece em casa, você não vem para os cultos, você não tem tempo de comunhão com Deus, e você vai atrás da cobiça por causa da grana, do dinheiro, você está servindo a mamon e você vai para o inferno. Você vai se perder desse jeito. Então, obedeça. Dinheiro é bom, pastor? É. Dinheiro é do diabo? Não, dinheiro não é do diabo. O dinheiro foi criado para nos servir. Dinheiro foi criado para nos servir, não para a gente ser escravo do dinheiro. Tem pessoas que estão sendo escravo do dinheiro. Balaão estava sendo escravo do dinheiro. Ele foi... A cobiça do dinheiro foi grande. Então assim, você tem que ter uma casa boa, um carro bom, uma vida boa, desfrutar, viajar, sim, mas não ser ganancioso. Não seja uma pessoa que fica cobiçando dinheiro, enriquecer, ganancioso. Não seja isso, porque isso vai te levar à desgraça e à ruína. Que essa palavra seja uma palavra abençoada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,
Eu oro por todas as pessoas que me ouvem através dessa palavra, que estão conectadas comigo, Senhor, que o Senhor possa ministrar no coração delas acerca da cegueira espiritual, que sejam pessoas, Pai, que elas consigam entender, Pai, os seus próprios caminhos. Se alguém aqui que é cego espiritualmente, que o Senhor tire as escamas dos olhos, abra o entendimento, Senhor, que ela possa ter um controle emocional, ajuda essa pessoa a ter controle emocional sobre as suas próprias decisões, suas próprias emoções, Pai, que essa pessoa não seja uma pessoa briguenta, contentuosa, uma pessoa que ela não sabe se controlar, que fala fora do tempo, uma pessoa que briga demais, uma pessoa que agride fisicamente, verbalmente as pessoas. Ajuda, Senhor, que ela não seja como Balaão, Senhor, que fala palavras que não deveria, Pai, com aquilo que não deve ser feito, Pai. Eu oro, Pai, neste momento, Pai, sobre a vida dessa pessoa, para que ela tenha um controle emocional diante de todas as situações. Pai, em nome de Jesus, eu oro também como segundo ponto, Pai, da cegueira espiritual, como eu tenho falado, Pai, que a cegueira nos leva à ingratidão, Senhor, nos torna pessoas gratas ao Teu Evangelho, pessoas gratas ao nosso marido, à esposa, a filhos, parentes, amigos, que a gente seja grato em todo o tempo, em nome de Jesus, Pai, que a gratidão esteja, que nossos lábios sejam para agradecer, Pai, em todas as situações, aquelas que nos beneficiam, traz benefício para a gente, aquelas que não, Senhor. Quando a resposta for sim ou quando a resposta for não. Quando a gente for abençoado, mas também quando a gente for corrigido. Que a gente saiba ter gratidão pelaquele que nos abençoa e gratidão pelaquele que nos corrige. Porque o Senhor fala que o pai que ama seu filho corrige, se o Senhor tem corrigido porque o Senhor nos ama. Então graças te damos, Senhor, pelas tuas correções na nossa vida, Pai. Eu te agradeço pelos livramentos de morte. Eu te agradeço, Senhor, porque muitas vezes caminhamos um caminho de Balaão. Muitas vezes, Senhor, fomos obstinados, rebeldes, Senhor. Queríamos fazer aquilo que caía na nossa cabeça, no nosso coração, dava na telha como os outros. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor fechou as portas, porque o Senhor fez a situação dar tudo errado, para que a gente não continuasse e parasse a nossa caminhada. Assim como a jumenta parou o Balaão, Pai. Às vezes as situações que acontecem na nossa vida para nos barrar, para nos parar, porque senão ia nos matar, ia nos destruir, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas más decisões, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, as nossas inconsequências, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes erradas de rebelião contra o Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos momentos que não obedecemos o nosso pastor, a nossa pastora, o profeta, o apóstolo, o nosso pai, a nossa mãe. Perdoa quando a gente não obedeceu o nosso professor, as pessoas que o Senhor nos colocou como tutores sobre a nossa vida, Pai, para nos dar direção, para nos abençoar. Perdoa, Senhor, as palavras de grosseria, Pai, porque certamente estaremos mortos e não vida, porque o salário do pecado é a morte. Não queremos morrer, mas queremos viver. A Tua palavra fala que para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras de Satanás e trazer vida e vida com abundância. Obrigado por essa vida, Senhor. Obrigado pelo nosso ministério, Pai. Obrigado, Senhor, por tirar as escamas dos nossos olhos, Pai. Em nome de Jesus, eu oro sobre a vida de todos aqui, Pai, neste momento, que toda a escama do inferno caia e saia para o inferno para nunca mais voltar, que saia em nome de Jesus, Senhor, que os olhos dela, do entendimento dela, comecem a ser abertos. Assim como o Senhor abriu o entendimento de Balaão, abriu a visão de Balaão, abra a visão das pessoas que me ouvem agora neste momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Eu espero que essa palavra te abençoe, edificou a sua vida sobre cegueira espiritual. E que você possa aprender muito com esse conteúdo. Mas lembrando você uma coisa muito importante: não seja um cego espiritual, não seja como Balaão, irmão. Não seja cego que você não consegue ver aonde é o canal de inscrição aqui. Então se inscreve aqui no nosso canal aqui, que vai ser uma bênção, né? Não esqueça de compartilhar, não seja um cego, irmão. Compartilha aí e curte, porque vai ser uma bênção de Deus. Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, irmãos. Deus abençoe.